Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um tema muito atual em nós, não é? O Vasco está aqui do outro lado das câmaras e temos aqui a nossa Violetinha em mais um episódio e ela tem-nos trazido muito este tema dos segundos filhos, da gestão familiar com 2 filhos, a relação entre irmãos. Então nós hoje vamos começar por pegar neste tema da relação entre irmãos, que eu sinto que é um tema transversal a muitos pais, aqui na segunda viagem, na terceira e quarta às vezes, e vamos estender a toda esta dinâmica familiar alargada, não é? Que eu sinto que também temos vindo a trabalhar muito isso na comunidade, este conceito realmente de comunidade, de apoio com as crianças, da própria relação entre as crianças e a relação entre pais e filhos, adultos e crianças. Então, para isso, hoje tenho comigo um convidado muito especial que eu já queria ter trazido desde a primeira vez que conhecemos o nosso pediatra. Muito obrigada, Dr. Saúl, por estar aqui connosco hoje. Obrigado eu pelo convite e pelo privilégio de estar aqui acompanhado por esta digna representante das irmãs. É verdade, é verdade. Aqui, em nome da Gesmi, a Gesmi apelidou logo o Dr. Saúl de Dr. Saúde, mas pelos vistos acho que muitas crianças chamam aqui o nosso Dr. Saúl de Dr. Saúde, porque realmente é de saúde que também falamos hoje com o nosso pediatra, e vamos então aprofundar aqui um tema, vamos começar por isto das relações entre irmãos, que eu sinto que é algo que nós guardamos muito logo na primeira consulta, que o doutor disse: há códigos entre irmãos e nós levamos isso para casa, então sempre que elas estão na relação delas, e nós às vezes interferimos, nós chegamos um bocadinho para trás e ficamos, ok, vamos deixar aqui esta linguagem delas, e há códigos delas, não é? Que nós até achamos às vezes que a irmã mais velha está a ser muito demasiado intensa para ela e ela até gosta, então nós aí é quando nós começamos a recuar um bocadinho e a perceber, ok, há uma linguagem própria delas, e também temos vindo a relacionar-nos mais com essa forma de estar um bocadinho mais atrás para deixar que essa relação entre eles também se crie, não é? E às vezes não ter de estar a controlar aquilo que são os códigos deles, como o doutor disse, e nós levamos isso para casa sempre. Olha, isto são os códigos de irmãs, não é? Então, se o doutor quisesse começar a aprofundar um bocadinho isso, relação entre irmãos, o que é importante nós sabermos? Quais são esses códigos entre crianças que vão para além da compreensão do adulto? Eu geralmente, quando os pais trazem um segundo ou um terceiro filho, mas fundamentalmente o segundo, costumo dizer sempre: o primeiro filho é dos pais, mas o segundo filho já não é só dos pais. Por isso, há aqui que nós, um espaço que nós temos de respeitar, que é a relação entre os irmãos. E, de facto, os irmãos têm que, pela intimidade que criam e pela proximidade que têm, criam entre si códigos de comunicação que muitas vezes nem sequer precisam de ser expressos na linguagem que nós temos, que é a linguagem verbal. Por isso, a linguagem corporal aí tem um papel muito importante. Até porque o bebê mais novo, o filho mais novo, geralmente não tem uma capacidade de verbalizar, mas tem uma capacidade de se expressar através do olhar, através do balbuciar, através da mão que vai à procura, do pé que mexe em resposta à estimulação. É interessante como todo o corpo responde a esta estimulação. E é assim que eles começam a construir, de facto, um código de comunicação que vai permitir que, inclusivamente, eles, entre aspas, se protejam do ambiente que está à volta deles. E eu acho que esta é uma mensagem importante, é criar entre os irmãos a capacidade
de se protegerem, entre aspas, do meio que está à volta deles e criarem este tipo de código de conduta e de comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. E, não? E em relação aos pais, aquilo que nós temos de perceber é que os pais têm um padrão cultural diferente. Quer temporalmente, porque nasceram numa época diferente, quer em termos de formação, porque tiveram um aporte diferente. Por isso, os irmãos, digamos que autonomizam-se nesse sentido. E estava aqui a pensar, será que quem é filho único está menos fluente nesta família alargada, vai aprender isso criando a sua própria família com 2 ou 3 filhos, não é? Como é que nós fazemos aqui também? Porque eu sinto que há muito esta transposição daquilo que foi a nossa vivência para a vivência, aquilo que foi a nossa família de origem para a família que estamos a criar. E será que na nossa geração, principalmente na minha, não é? Nós já começámos aqui, as tecnologias já começaram a entrar um bocadinho e nós já perdemos um bocadinho a comunidade, mas como é que nós podemos repor isso também para as nossas crianças, esta importância realmente da linguagem entre crianças, de estar, o que é tão rico para um irmão mais novo na relação com o mais velho e vice-versa, não é? Há aqui um aspecto importante, é que de facto as nossas famílias estão a ficar muito pequenas. Por isso, aquilo que nós podemos considerar como a aprendizagem intrafamiliar hoje está transposta para outros ambientes, que são ambientes até culturalmente diferentes da família. Por isso, há que equilibrar isto. E os irmãos eu acho que desempenham um papel muito importante na manutenção deste padrão cultural que é importante manter. Sem dúvida. E aquilo que nós falávamos também em off, e sinto que as mães também que nos veem também têm muito esta vontade de estar mais presente na vida dos filhos, talvez adiar um bocadinho a ida para a escola ou para a creche, e também, porque é que nós temos creches em Portugal, não é? E falamos muito disto, não é? De quando colocar o bebê na creche. Será que ele precisa mesmo de creche? Quem é que precisa de creche? São os pais por estarem reféns dos seus trabalhos? Ou são os filhos que realmente beneficiam desse espaço com outras crianças? Porque perdeu-se em casa também essa família alargada, estar com o primo, estar com os irmãos, não é? Cada vez famílias mais pequenas, como o doutor dizia. Claro, eles vão buscar à instituição onde passam grande parte do seu tempo de vida, outros aportes que, infelizmente, não têm em casa. Agora, isto de facto são questões de opção. Eu penso que há grandes opções que as pessoas devem fazer e as famílias devem fazer. E, de facto, nós hoje subordinamos as nossas crianças, digamos que é uma tirania, entre aspas, do trabalho e do sucesso e de que sucesso, até podemos interrogar que sucesso é esse, mas obrigamos-las, sem dúvida, a que tenham esta adaptação a um meio que é diferente. Sem dúvida, e muito, já que o Dr. Terceiro falava do sucesso, muito ligado àquele exemplo que nós achamos que o nosso filho deve ser, não é? E havia uma mãe, até posso ler exatamente a pergunta dessa mãe aqui da nossa comunidade, que ela perguntava-nos como gerir o peso de ter de ser o exemplo, como gerir a comparação sendo o irmão mais velho, não é? E nós falávamos aqui desta questão de uma criança só precisa de ser criança, não precisa de ser exemplo nenhum, e nós nessa tirania do bom comportamento ou da boa educação, enquanto eles estão a ser educados, não é? Eu sinto que os frutos da boa educação vêm muito mais à frente, não é? Agora estão a ser educados. Não existe isso de uma criança ser o exemplo ou ser um produto acabado, bem educado ou mal educado, como nós às vezes rotulamos, não é? Sim, aliás, eu até costumo dizer que nós só percebemos se educamos bem os nossos filhos quando vemos os nossos netos, os nossos bisnetos. Esses é que são realmente o caldear, o reflexo daquilo que se passou 40, 50, 60 anos antes. E dentro até neste contínuo de educação e de sucesso, que já abordou, da família ao longo do tempo. Isso é muito importante para as crianças. Logicamente que essa questão que se põe, por exemplo, em termos de, nas nossas condições atuais,
E em termos de desenvolvimento, as crianças só necessitam de um momento de sociabilização, de aprendizagem social a partir dos 2 anos e meio, 3. Porque, felizmente, as condições que nós temos nas nossas famílias, de um modo geral, há margens que não assim, mas, de um modo geral, é bom. Nós temos, felizmente, já um nível bastante elevado que permite isso. Por isso, o ideal era até que os pais se organizassem no sentido de, nestes primeiros 2, 3 anos de vida, que as crianças não tivessem necessidade de ficar tanto tempo ao cuidado de uma instituição diferente. Sem dúvida. Isso vai mexer também com a nossa dinâmica. Eu sinto que, para mim, desde que tive a Jasmine, que eu sinto que houve aqui uma renúncia da ideia do sucesso como eu pensava, porque agora eu vi o meu sucesso na presença com a minha filha, não é? Então é um sucesso muito mais interno e à porta fechada e dentro de casa do que aquela coisa que nós equacionamos de ir trabalhar ou até mesmo tentar um pouco, não é? Como nós fazemos aqui também com alguma gestão desta dinâmica, mas relacionar um bocadinho mais família e trabalho, não ter de ser uma realidade tão separada. Eu recordo-me do meu pai quando estava a falar ao telefone com alguém do trabalho dele, ele não se podia ouvir crianças de fundo, não é? Então há aqui quase uma realidade muito estanque entre trabalho e família, não é? E isso também acaba por prejudicar os dois lados. Eu sinto talvez que essa união de trabalho e família acaba por libertar um bocadinho as crianças. Sem dúvida, até porque é a Revolução Industrial que marca o início da institucionalização das crianças para libertar, em princípio, as mães, mas também os pais, para poderem trabalhar, não é? Por isso, é o resultado desta transformação social e económica que leva nesse sentido. E que nós fomos absorvendo e aceitando como norma, mas que é questionável. Até, aliás, na minha opinião, não tem de haver sucesso. Não é? Aliás, o sucesso é para mim, e já que estamos a falar na questão dos irmãos, é um conceito relativamente volátil e que não deve estar presente na educação. Porque cada um tem as suas características, cada um tem o seu valor, e aquilo que em relação aos irmãos é importante valorizar é potenciar as suas características individuais, de modo a que eles beneficiem num todo do seu crescimento social, pessoal, profissional, seja o que for. Sem dúvida. E aqui toca também num tema de outra mãe que nos falou e que eu sinto que traz muito essa visão de termos filhos diferentes e por isso tratá-los com igualdade não é torná-los iguais, é torná-los únicos, não é? É ver a sua unicidade. E esta mãe, ela dizia-nos, e muitas mães também se ligaram a isto, que é sinto-me menos mãe do mais novo. Não sei como dividir a atenção sem magoar. Então eu sinto que também há aqui muito esta coisa da igualdade, de tratar de igual forma, mas são seres diferentes e nós com cada pessoa, também somos um ser diferente, claro, não é? E bebemos e reproduzimos situações diferentes. Aliás, em relação a essa questão, eu costumo também ter esta conversa com os pais. Não se preocupem muito em ser equidistantes em relação aos irmãos. Porquê? Porque na ótica dos irmãos, um está sempre a ser beneficiado em relação ao outro. Por mais equidistante que seja a nossa conduta, e eu admito que, de um modo geral, as nossas condutas em relação aos filhos são equidistantes. Nós não somos capazes de os distinguir na nossa atividade diária, na nossa prática, tudo isso. Mas há um que diz sempre que está a ser beneficiado. Por isso, os pais não precisam de carregar este fardo de ser rigorosamente ao milímetro idênticos para um e para o outro, porque um e outro são diferentes. Têm necessidades diferentes, têm respostas diferentes em relação às questões que se vão colocando, por isso é uma coisa que tem de ser abordada com tranquilidade. Né? E, muito importante, respeitar a diferença
Eu acho que na humanidade há dois aspectos que são importantes. Há uma grande diversidade biológica. E esta diversidade biológica, para mim, é interessante e, felizmente, nós estamos numa época em que esta diversidade biológica vai sendo cada vez mais comum e mais aceite. Né? Por isso, as trocas genéticas que há entre as populações são muito importantes. Mas, se acrescentarmos esta diversidade biológica, a diversidade cultural e social, é um verdadeiro puzzle. E é isso que constrói a nossa individualidade. Felizmente, nós estamos numa época em que respeitamos muito a individualidade de cada um, o que é muito importante em relação aos irmãos. Quer dizer, cada um tem de encontrar o seu lugar de forma harmónica com os seus irmãos, os outros irmãos. Sem dúvida, eu sinto que aqui também pode haver muito, e no mundo das mães há muito esta culpa materna, paira muito sobre as mães a culpa, né? Claro. E se vamos traumatizar os nossos filhos porque ele se sentiu beneficiado ou se sentiu rejeitado face ao outro, não é? Há muito essa preocupação também das mães e eu sinto que isso também nos faz boas mães, esse lugar de ter atenção a isso, mas depois saber libertar... Aliás, pegar nessa frase, só há boas mães. Só há boas mães. Pode haver circunstâncias da vida que fazem as pessoas ter de optar por diferentes situações, mas só há boas mães. Né? E isto é a essência da eternidade, enquanto não na eternidade imaginária, mas na continuidade da nossa espécie, da nossa viagem por este universo. Sem dúvida, sem dúvida. E até mesmo até mesmo aquilo que nós consideramos um trauma é aquilo que também vai alimentar depois. Eu tenho muito esta expressão, os traumas de infância são o alimento da vida adulta, no sentido de que aquilo que nós vamos curar em nós torna-se também essa força. Nós vamos ver sempre erros dos pais, e eu também penso muito isso. Os erros dos pais são as soluções dos filhos, porque no fundo é aquilo que lhes faltou, que eles vão saber dar a eles próprios, não é? E eu gosto muito do autor Bert Hellinger, que ele dizia que se nós perguntássemos à maioria das pessoas 5 características sobre a sua mãe, as 3 primeiras eram negativas, não é? Então, porque é que nós temos muito esta visão de face à relação com os pais, de ver aquilo que faltou, mas eu sinto que isso é um mote para nós nos sabermos dar, não é? Eu sinto que qualquer filho vai ter críticas a apontar à mãe e as mães podem se sentir culpadas sobre isso, mas esta verdade de que nós vamos ver sempre, vamos ter sempre em algum momento traumas na família, não é? Isso vai dar um mote também ao nosso desenvolvimento. Esses traumas, aliás, eu penso que são o cimento da construção dos blocos com que nós construímos uma parede. É, de facto, esse cimento que é feito à custa dos traumas da aprendizagem que vai permitir a solidez depois das relações. Há um aspecto que é muito interessante, e que eu também, é um dos aspectos que menciono sempre, isto em relação à questão dos pais, os próprios pais têm realidades biológicas, sociais, diferentes, mas é a coerência. A coerência, para mim, é o aspecto mais difícil da educação. E é o mais difícil da educação, porque nós somos naturalmente incoerentes. Somos voláteis, somos atraídos por determinadas coisas, deixamos-nos fascinar por determinadas coisas, às vezes fascinar precisamente por coisas que não têm um valor que nós pensamos que deviam ter. Por isso, a coerência, o que é que significa de um modo traduzido de forma clara? É aquilo que é A é A, aquilo que é B é B. Não pode ser num dia A, no outro dia B. Senão a própria criança começa a perceber que há ali alguma coisa que não funciona. E que ele pode
aproveitar e que pode usar a seu favor nos momentos de crise ou nos momentos de maior ansiedade. Agora, nós somos naturalmente incoerentes porque deixamos-nos levar por coisas que às vezes não são essenciais ou temos dificuldade em definir o que é o essencial na nossa vida e, sem dúvida, não há outra razão para nós andarmos nesta vida senão os nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência. Por isso, é essa a ideia que deve prevalecer quando nós nos lidamos com os irmãos e respeitando sempre a sua individualidade. E aqui eu acho muito interessante esse conceito da coerência, não é? Se nós pudéssemos trazer assim, um exemplo dessa linha da coerência na educação, que eu acredito também seja um equilíbrio. A coerência não é essa linearidade de, ok, então vou agir sempre da mesma forma. Onde é que nós podemos ver de forma palpável essa coerência na nossa educação ou naquilo que nós fazemos, seguir essa linha da coerência? A linha da coerência é, ao fim e ao cabo, como se nós navegássemos num canal balizado. Nós não temos todos de seguir por aquele canal, mas temos de saber que há determinados pontos em relação aos quais temos de estar avisados. Nós não temos de ter uma atitude monolítica de conduta, nem de educação, nem nada disso. Nós temos de ter a capacidade de perceber as mensagens, que é, por exemplo, uma baliza que nos diz, ok, aí o fundo não é bom, ou ali naquele sítio não podemos passar. E é isso que nós transmitimos ao fim e ao cabo aos nossos filhos. Muita da ansiedade gerada pelo processo educativo intrafamiliar é a grande interrogação que nós não sabemos se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. E não há forma de saber, a não ser na segunda, ou na terceira, ou na quarta geração, e vermos o que é que resultou. E lidar também com essa dúvida, não é? Sim, sem dúvida. A vida é lidar com essa ter a capacidade para, passo a passo, construir o caminho. Não é? A educação não é uma autoestrada em que nós entramos, pagamos as portagens e sabemos que vamos acabar num determinado sítio. Longe disso. Há outro exemplo que eu dou em relação, por exemplo, em relação à educação das crianças. As pessoas hoje vivem com muito imediatismo. É a sociedade do supermercado. Ver uma prateleira cheia de opções, escolher, pagar e consumir. A educação é tudo menos isso. Não há pacotes, não há escolhas, há sim opções. Se estas opções forem bem fundamentadas, se forem bem estruturadas, se forem feitas de forma abnegada e sem interesses por trás, vamos encontrar de facto um equilíbrio. Vamos encontrar um equilíbrio e os irmãos devem crescer de facto nesse equilíbrio. E deve haver uma envolvência grande de toda a família, deve haver um concurso de toda a família nesse sentido. Isso é incrível mesmo, essa visão que eu sinto também pode vir com essa era industrial, não é? Sim, claro. Que realmente tornou tudo isto assim uma coisa muito mais imediatista, mais um produto acabado, não é? Os filhos também como essa coisa moldada que nós muitas vezes procuramos, até mesmo quando estamos mais na relação posterior, não é? Como é que o meu filho vai aparecer ou como é que ele se vai... E depois isso nós não controlamos, não é? Nós não podemos controlar, nem moldar, nem querer controlar depois o molde que sai lá para fora, não é? E até porque depois há a influência de todo um meio exterior que não tem necessariamente de ser coincidente com o nosso. Os nossos filhos não têm de pensar como nós. Eles são seres diferentes, têm capacidades diferentes, vão fazer um caminho diferente. Agora, cabe-nos a nós, face à experiência que temos, avisá-los, tentar salvaguardar, mas com respeito. Nós temos de respeitar a sua individualidade, temos de respeitar os códigos de conduta deles, temos de respeitar as opções que eles puderem fazer, mas é difícil. Sim, sem dúvida. E aqui vamos a um tema que eu também queria muito tocar e sinto que vem
Daí que é muito esta visão da educação dos filhos diz respeito aos pais. E depois isso também gera muito essa culpa nas mães, não é? Uma responsabilidade acrescida devido a essas famílias tão fechadas e famílias nucleares, mas a educação dos filhos é uma coisa de todos, não é? Toda a gente está a educar os nossos filhos. Tudo concorre para a educação dos nossos. Nós não nos podemos tornar imunes, nem podemos, nem devemos, não é? Ao fim e ao cabo, em paralelismo com aquilo que sucede no mundo biológico, seria um contrassenso nós isolarmos em meios ascéticos e estéreis. Porque isso iria condicionar toda uma série de aprendizagem do nosso sistema imunitário. Por isso, há de facto necessidade também de um contacto, há necessidade, ao fim e ao cabo, de errar para aprender. É uma coisa importante. E eu sinto que, para além da educação, isso também começa logo no parto, não é? Este lugar do parto ser uma coisa muito ascética, ser uma coisa muito distante. Algo que também nos fez ter esta escolha do parto em casa com a Violeta foi precisamente para a irmã. Não, a Jasmine nunca tinha estado sem mim, não é? Portanto, eu ser internada, também assim tem muito peso para as mães. Como é que chega um novo bebê e como é que os irmãos lidam com essa chegada e neste hábito de isolar isso, de tornar, é uma experiência ascética que até vai traumatizar a criança se não for assim, se ela tiver mais contacto com a visceralidade. Eu não tenho resposta para isto, mas é um motivo de reflexão e eu reflito muitas vezes também com os pais que se sentam à minha frente. Há dois fatores, há dois episódios vitais que na nossa sociedade atual nós estamos a deturpar. Um é o nascimento, o outro é a morte. Já ninguém nasce em casa e o nascimento em casa era sempre motivo de congregação social. Era sempre motivo de mobilizar recursos familiares no sentido daquele novo ser que ia nascer e que geralmente eram, como todos os seres que nascem imbuídos de uma grande esperança, de uma projeção de grandes coisas. E é isso que nós queremos para os filhos, é que eles sejam grandes, realmente grandes. Não grandes no sentido físico, mas grandes no sentido de estrutura moral, dos princípios, da forma como vão controlar. O outro acontecimento vital que nós deixamos de ter, deixamos de vivenciar é a morte. Já ninguém morre em casa. E eu acho que a aprendizagem, quer do momento do nascimento, quer no momento de morte, são duas coisas essenciais na estruturação e no equilíbrio que nós conseguimos. Por isso, o privilégio de nascer no meio de casa é de facto uma coisa extraordinária. E que também sofreu uma evolução, não é? Quem nos ouve, que possa não estar tão mais por dentro do parto domiciliar assistido, houve uma evolução para além daquilo que era o nascer e o morrer em casa antigamente, não é? Claro, sem dúvida. Eu sinto que também é importante esclarecer isso, de que é resgatar um bocadinho dessa comunidade que se perdeu com a industrialização, com os produtos feitos e acabados, com a separação por caixas, não é? Sim, com isso mesmo. Tudo ascético e tudo selado. No fundo é mesmo essa cultura de selar, de tornar ascético, não é? Mas agora com uma visão também que traz mais ciência, mais olhar clínico, vigilância. Então, vamos lá ver. Esta é a forma natural de nós nos relacionarmos, desde o nascimento até à morte. Nós vamos introduzindo aqui uma série de situações que não são propriamente as mais desejáveis. Não é? Até porque podemos ver, em termos sociais, houve esta evolução, mas em termos biológicos, não. E se falarmos no parto instrumentado, no parto hospitalar ascético, nós estamos provavelmente a interferir com uma série de fatores biológicos naturais que não ocorrem. Os níveis de oxitocina, a produção das hormonas, o ritmo a que essas hormonas são produzidas, a forma como nós podemos interferir ou não, tudo vai condicionar depois a atitude física e biológica daquele ser que vai nascer.
Sem dúvida. E a mãe também. E a mãe também. E muito esta visão de sobrepor essa ideia de sociedade que nós construímos à biologia que nós temos. É isso mesmo. Não é? E que não é modificável num espaço de tempo tão curto. Se tivermos daqui a 1000 ou 2000, se tivéssemos a ter esta conversa daqui a 2 ou 3 mil anos, provavelmente a realidade será outra e teremos necessariamente de evoluir e de ver as coisas de forma diferente. Sem dúvida. E qual é que é o benefício então de uma criança presenciar esse nascimento, como foi o caso aqui da Jasmine com a Violeta, e a morte, não é? A parte da morte toca-me muito na minha história, porque a minha mãe morreu quando eu era pequenina e foi essa tendência de afastar. Claro, vocês não podem fazer parte disto porque vão ficar traumatizados com o resto da vida. É verdade. E às vezes o trauma maior vem dessa separação. Da interrogação, não é? Da interrogação. Por isso, o que é que acontece? A criança que vê nascer um irmão materializa de facto aquele momento e cria laços com isso. Isso favorece os crianças. Hoje, a mãe sai com uma barriga enorme num dia, à tarde, ou de manhã, ou à noite, se calhar até com uma ambulância que foi chamada, ou não sei o que mais, com este aparato todo, e depois, 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias depois, vem com um ovinho, onde está um ser que mexe, que chora, que faz xixi, que faz cocó, e que entra derrompante no ambiente do irmão. Ele, de repente, num espaço de 3, 4 dias, virou uma página da sua vida sem a ter construído. Ficou alheio a isso. Isto eu penso que pode ser um ponto de reflexão em relação a isso. Sem dúvida. E aqui também refletindo um pouco, qual é que é o medo dos pais? Porque é que há esta visão de eu tenho de proteger os meus... É quase esta visão de eu tenho de os proteger da vida, não é? Eles não podem testemunhar o nascimento, não podem testemunhar a morte, porque a vida é uma coisa perigosa. Eu sinto, talvez até seja uma crença muito dos pais, de que tudo isto é muito perigoso e tudo isto tem de ser protegido, as crianças têm de ser protegidas deste perigo inerente à vida no nascimento e na morte, não é? Eu sinto que vem desse lugar da proteção. Eu quero proteger o meu filho destes momentos, e foi a minha história também, não é? O meu pai, inclusivamente, quis nos proteger muito da morte da minha mãe e afastou-nos muito disso, e a minha história depois é esse recuperar disso que ficou lá atrás, perdido, sem resposta. Mas qual é que é, porque é que nós temos também esta, e aí vem novamente nesta questão do ascético, de proteger as crianças da terra, de proteger as crianças até mesmo na educação, nós vemos não vão para a natureza. O que é isto de proteger as crianças da ciclicidade, da terra, da natureza, da Vamos lá ver. Há aqui uma questão muito importante, que é a percepção que nós temos de ter. Para mim, há uma citação bíblica que é extremamente interessante. Para mim, talvez até será aquilo que é mais importante, que é: lembra-te que és pó e em pó te has de tornar. Isto é o encerrar de um ciclo. Lembra-te que és pó e em pó te has de tornar. Por isso, se nós tivermos esta percepção, vamos conseguir aceitar de forma natural a criação do pó, o desaparecimento do pó, o retorno do pó, quer dizer, e vamos continuar a manter este ciclo de vida. E transmitir, já agora, o tema dos irmãos, por isso, eles deverão construir eles próprios esta sua realidade, esse seu relacionamento. Portanto, encorajar também aqui muito nesse sentido de pô-los na vida e efetivamente pô-los nessas experiências, não é? Claro, enriquecê-los. Deixar que eles... Há aqui um aspecto muito importante. Nós hoje também temos... os processos educativos são muito padronizados. E são sempre equacionados de cima para baixo. Quer dizer, há sempre alguém que sabe e que transmite conhecimento para alguém que não sabe. Isto não é verdade. Todos nós sabemos, todos nós temos a nossa experiência
E voltando aos irmãos, todos têm a possibilidade e a necessidade de galvanizar este conhecimento, enriquecer este tipo de conhecimento. Por isso, o conhecimento deve ser horizontal, a transmissão do conhecimento deve ser horizontal. E nos irmãos isto é importante, é que seja uma transmissão, não haja um que sabe mais do que o outro, porque se um sabe fazer contas de matemática melhor, se calhar o outro pinta melhor. Se um toca bem um instrumento, se calhar o outro cozinha melhor. Quer dizer, há uma panóplia de oportunidades que nós devemos potenciar nos irmãos, precisamente neste espírito de conseguir desmistificar esta noção da transmissão do conhecimento de cima para baixo. Sei lá, eu, na minha prática clínica, todos os dias estou a aprender com as pessoas que estão à minha frente. Eles não estudaram medicina, não estudaram pediatria, mas não impede que a experiência delas venha a enriquecer o meu conhecimento. Por isso, tem de haver muita humildade neste sentido. E humildade também, há um aspecto, e isto é uma vivência pessoal. Dos momentos mais interessantes da minha vida foi quando eu tive a oportunidade de aprender com os meus filhos. Perceber que eles, porque são mais novos, porque têm acesso a mais informação e não sei o que mais, sabem muito mais coisas do que eu. Por isso, eu aprendo com eles. Não sou eu que lhes ensino, são eles. E se calhar, pronto, aqui é uma troca. Mas nós temos de fomentar isto entre os irmãos. Eles têm de crescer em harmonia, em compartilha, tem de haver um nível de comunicação nesse sentido. Não é o mais velho que é o mais sabedor, que tem de tomar conta do mais novo, que tem a responsabilidade de ser o exemplar, questionando nós o que é ser exemplar. Por isso é uma reflexão interessante. Sem dúvida. E muito esse lugar do que é que os filhos nos ensinam, não é? Isso é uma grande humildade, sem ameaçar a nossa autoridade, que eu sinto que este autoritarismo na educação é também o sentirmos o nosso lugar da autoridade ameaçado, quando nunca está ameaçado, faz parte de uma hierarquia. Isso mesmo. É uma questão básica, é a questão do poder. Aqui é uma questão de poder. Quer dizer, nós pensamos, eu quero, posso e mando. Isto é a antítese da educação. É a antítese da educação. Nós não podemos nem querer, nem poder, nem mandar. Temos de encarar esta educação e a educação interfamiliar e a educação entre irmãos de um modo absolutamente diferente. E isso desconstrói tanto daquilo que eu sinto que também somos formados de escalar e atingir um certo poder e ser alguém, não é? E isto aqui tem muito a ver com este reconhecimento de quem eles são, sem terem feito nada, não é? Sem terem contribuído aqui para esta industrialização, sem terem contribuído para a economia. Ter a humildade de saber que somos pó e voltamos a ser pó. Por isso, repare, é este o nosso caminho. Sem dúvida. E desconstruir muito esse lugar da comparação e do exemplo, não é? Que eu sinto que as mães também trouxeram aqui muito da criança. A criança não é realmente exemplo de nada e ela tem tanto a ensinar ao irmão como os pais, não é? Nessa horizontalidade. E eu sinto que para nós, no nosso caso, também nutro muito a relação delas quando nós dizemos a Jasmine, ela é a tua irmã, quando a Jasmine está, ela é só minha, e nós dizemos, sim, ela é só tua irmã, não é? Então, este alimentar do espaço entre elas, não é? E confiar, eu sinto que aqui a confiança, toda a gente me dizia sempre, nunca podes deixar as duas sozinha, nunca podes deixar as duas sozinha. Não, porque não há problema nenhum. E aqui eu sinto que a cumplicidade delas é tão criada quando eu estou só assim distante, Claro. de ter filme assim atrás da porta e elas as duas a fazer alguma coisa na cama. Tem que ter o espaço dela, o tempo delas, tem que ter a experiência delas. E isso vem desse lugar de confiar, não é? De confiar que eu sinto que a Jasmine está muito mais consciente daquilo que está, tendo a Jasmine 4 anos, não é? Está muito mais consciente daquilo que está a fazer com a Mana quando está sozinha. É quase como se ela sentisse aquele voto de confiança que a faz confiar nela, não é? Do que quando nós estamos por perto. Eu sinto que quando estamos por perto, ela é capaz de... Há um viés. Aí a relação fica inquinada. Há uma coisa exterior que a está a perturbar.
E isso é tão interessante de pensar assim, não é? Como às vezes as brigas entre irmãos, e também é muito trabalhado este tema dos conflitos entre irmãos, não é? Será que esse conflito também vem porque quem está a mediar não está a mediar, ou está a intervir mais, ou está a intervir menos? Ou está a criar até diferenças porque geralmente o adulto tem sempre tendência de tomar partido, não é? De assumir um papel regulador, o tal poder. Eu tenho capacidade de acabar com esta birra. Vamos lá esclarecer. Quem é que foi? Quem é que começou? Sim. Ninguém começou, quer dizer, é um processo, né? Que vai crescendo e que se a criança é uma criança insegura, se não é capaz de assumir a inquietação provocada por um momento de tensão que é uma birra, uma disputa com o irmão, vai crescendo. Vai crescendo esta disputa, vai crescendo esta animosidade e, ao fim e ao cabo, isto é areia na engrenagem. Eu acho que isto é tudo menos o desejável para um relacionamento harmónico entre irmãos. Há uma coisa interessante até que é a transposição dos modelos. Os modelos que eram tradicionalmente familiares hoje passaram para modelos que são veiculados pelo meio exterior. Veja-se a televisão, a internet, agora vai tomando cada vez mais espaço em relação à coisa. Veja-se, por exemplo, uma questão que eu considero que deve ser um motivo de reflexão grande para os pais atuais, é os modelos que são transmitidos, por exemplo, pelo espetáculo de desporto. O desporto deixou de ser desporto. O desporto passou a ser um espetáculo. E passou a ser um espetáculo de competição pura e dura. Não há lugar para segundos lugares. E nós veiculamos esta ideia permanentemente. Isto inquina de forma dramática toda a nossa vida, toda a nossa existência. Os irmãos crescem um é do Sporting, o outro é do Benfica, sem perceber que o que é importante é estar no campo, a jogar, a chutar, a divertir-se, a conseguir. Repare, nós não somos todos diferentes, por isso, se um consegue correr mais e consegue marcar o golo, ótimo, é valor dele. Mas isto não tem de ser exponenciado até uma rivalidade absurda e sem sentido. Não é? O desporto de espetáculo é, para mim, das coisas que mais inquina a vida familiar e a relação entre os irmãos e tudo isso, quer dizer, criar estes confrontos que não têm razão de ser e que têm de ser desconstruídos e que nós temos de perceber, ok, muito bem, é um jogo, é uma corrida de automóveis, ok, aquele tem um motor mais potente, aquele conduz melhor, ok, é bom, mas não é o sentido da nossa vida. Isto como paralelismo, e eu estou a dar este exemplo porque isto é o que sucede geralmente no relacionamento dos irmãos. Um tem de ser melhor, o outro tem de ser mais alto, outros têm de ter mais capacidade para isto ou para aquilo. E isto cria clivagens. E aquilo que nós não queremos é que haja clivagens, é que haja harmonia, que haja uma construção sólida. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui muito também esta visão que eu também me questiono, será que quando nós vemos dois irmãos em conflito ou dois irmãos com uma boa relação, não é? Os pais, a sementinha que os pais puseram ali define muito dessa relação entre irmãos, ou isso é uma relação entre duas pessoas em que mais ninguém interfere? Os pais têm realmente um peso importante na relação que os irmãos não criaram com o outro, ou isso tem a ver com a empatia que nós temos uns com os outros, independentemente dos outros, não é? Eu acho que nós não podemos separar, quer dizer, não é possível separar tudo, mas sem dúvida que o aporte cultural dos pais vai condicionar, de certo modo, essa situação. Mas eles depois também são autónomos e o que é importante é que eles tenham armas, que eles tenham capacidade individual de analisar, de perceber, de mudar e de fazer coisas diferentes. Não têm de fazer tudo como a geração anterior fez.
Aliás, nem é bom que façam. Por exemplo, agora fala-se muito do fosso tecnológico entre gerações. Mas a perspectiva é que o fosso tecnológico que vai mediar entre as suas filhas e os seus netos há de ser maior do que aquele que medeia entre os pais de agora e os filhos de agora. Por isso isto é uma espiral que vai crescer. E nós temos de saber responder a isso, quer dizer, saber como é que vamos, qual vai ser a atitude mais equilibrada face a isso. Sem dúvida. E aí retornamos muito ao início, que eu sinto que é muito essa presença, apesar de tudo, apesar dos fatores externos, essa presença enraizada da família, cada um em si e presentes realmente para os filhos, isso vai ser uma estrutura que consegue lidar depois com qualquer questão externa, não é? Quando o vínculo está criado... Vai capacitá-los. Aliás, essa questão do vínculo é muito interessante, porque atualmente há dois momentos particularmente importantes de vinculação. É a vinculação na primeira infância e a vinculação na adolescência. E a vinculação na primeira infância deve ser feita, ou pensamos que a forma mais equilibrada de ser feita é de facto no ambiente familiar. É a vinculação que acontece em relação à mãe, ao pai, aos irmãos. Há aqui laços que são absolutamente indestrutíveis. A vinculação da adolescência já é uma vinculação de libertação. O adolescente já vai à procura de vinculações que não têm a ver com a sua própria família, que não têm a ver com as vinculações anteriores. E é um momento de se afirmar como tal. É um ser diferente, com capacidade, com independência, com autonomia, com capacidade de realização, de fazer coisas, de ter projetos. Muito importante ter projetos sólidos, que se realizam ou que não se realizam, mas é importante também ter uma aprendizagem em relação àquilo que não consegue realizar e saber que não é o fim do mundo, quer dizer, que é um processo, que não é um final, não é uma finalidade. Mas e a vinculação intrafamiliar nestes primeiros 2, 3 anos de vida é muito importante. Aquilo que nós podemos fazer no início vai condicionar de forma determinante o final. Sem dúvida. E sinto que quanto mais precoce, mais profundo, não é? Quanto mais aquilo que nós damos no nascimento e na primeira infância vai determinar logo muito do que vai acontecer daí para a frente, não é? Ainda que estejamos sempre a tempo de reformular algo que queiramos reformular, não é? Mas essa eu também costumo conversar sobre estes aspectos. Nós somos um ser maravilhoso. Nós vivemos no Polo Norte, vivemos no Equador e vivemos no Polo Sul. Por isso, temos esta capacidade de adaptação. Por isso, isto é um exemplo físico, mas assim como é físico, também é emocional. Por isso, nós temos em nós, intrinsecamente, capacidades para superarmos de forma positiva todas estas transformações, todos esses obstáculos, entre aspas, não é? Que nós vamos galgando e que vamos ultrapassando. Alguns com êxito, outros com menos êxito. Por isso, aliás, em relação ao êxito ou menos êxito, muitas das vezes nós até aprendemos mais com os menos exitosos do que com aqueles em que tivemos êxito. Porque o êxito é uma coisa efêmera, é um fósforo. É um fósforo, brilha, apagou e 2 minutos depois já ninguém se lembra disso. Mas se o fósforo não acende, nós 2 semanas depois ainda estamos a pensar porque é que o fósforo não acendeu. Isso é incrível, isso é incrível. Por isso isto é um momento de aprendizagem muito mais sólido do que aquilo que riscou o fósforo, acendeu, foi um êxito, todos cantaram os parabéns e acabou. Exatamente. E daí eu senti tanto este lugar de que realmente as feiras de infância é que vão ser esses motores de desenvolvimento da vida adulta, não é? Desse questionamento, desse querer fazer diferente, ok, foi assim comigo, como é que eu vou fazer agora, não é? Isso também liberta muito, isso eu sinto que é esse lugar de, depois de vincularmos, libertamos também essa relação
com os pais, não é? É o tal crescimento da adolescência, é uma Exatamente. vinculação diferente. O que é que vai acontecer na adolescência? O adolescente vai se vincular com pessoas exteriores ao seu meio familiar. Vai conhecer alguém com quem vai estabelecer uma relação mais íntima, mais ou menos idealizada, mais ou menos conseguida. Estamos aqui abertos a tudo isso, mas é a construção do seu caminho. É uma segunda vinculação. E isso só acontece quando a primeira está concluída, ou mesmo que a primeira não esteja concluída. Mesmo que a primeira não esteja concluída, ele vai fazer sempre. Agora, esta segunda vinculação, se tiver o alicerce tiver sido uma primeira vinculação tranquila, digamos assim, provavelmente a possibilidade da segunda também ser tranquila é muito grande. De tal modo que depois, com a idade, nós vamos perdendo a capacidade de nos vincularmos. E à medida que chegamos ao fim da vida, quer dizer, percebemos que o nosso horizonte é um horizonte limitado e por isso já não há um investimento nesse sentido, como há na adolescência, que é, nós na adolescência somos capazes de fazer tudo. Não há limite. Sim. Não há limite. Sem dúvida. E é tão interessante realmente pensar nessa forma como umas coisas. Eu vejo muito aquela imagem do dominó, não é? Uma peça Sim. toca na outra e faz um trajeto, não é? Então, essa segunda vinculação também já traz muito daquilo que foi a primeira e nós aqui que trabalhamos logo diretamente com os partos e primeira infância, não é? O poder que tem esta boa vinculação na primeira Esta infância. construção. Para depois também uma adolescência mais tranquila e uma relação. Eu sinto que talvez muito desse desafio na adolescência e na vida adulta, às vezes até na própria socialização e tudo mais, é ainda uma procura daquilo que ficou perdido por trás, não é? É que ainda me falta algo, então eu não consigo avançar tão fluidamente como quando eu vou de copo cheio da infância, não é? Eu sinto que é muito importante este lugar, sair da infância de copo cheio. Isso mesmo. De infância, Claro. daquilo que é realmente essas relações tão fáceis criadas na infância. A minha filha, em qualquer lugar, faz amigos, Claro. e às vezes até estou eu mais de pé atrás e está ela já completamente envolvida na casa de outra pessoa, com a roupa de outra pessoa. Com certeza. Não é? E esse lugar bem vivido ou experienciado, não evitado, não é? Que tem muito a ver com isso, vai acontecer naturalmente se nós não evitarmos isso, não é? Se não começarmos A construir coisas que não são edificáveis, não têm razão de ser. Isso é importante. E é importante, de facto, que os irmãos são um bom aporte deste tipo de situação. Os irmãos são um bom treino para a vida. É um bom campo de treino para a vida. Num ambiente que não é hostil, em princípio, que deve ser mais tranquilo. E se nós pudéssemos aqui concluir com esse treino, o que é que os irmãos trazem para a nossa vida que, mesmo que não tenhamos irmãos, iremos desenvolver isso, não é? Mas o que é que os irmãos desenvolvem uns nos outros nesse treino? O que é que nós estamos a treinar dessas competências mais importantes? Eu penso que o maior aporte é a capacidade de, enquanto seres individuais, nós temos um comportamento social. Que é um comportamento social muito íntimo entre irmãos, mas que depois deixa de ser tão íntimo quando nós nos relacionamos fora do ambiente familiar, não é? Isso é importante. E nós vemos nos irmãos esses pares que não vemos nos pais e por isso desenvolvemos... Não. Eu acho que são patamares diferentes. Ok. Não é? São patamares diferentes. Os pais são os pais, os irmãos são os irmãos. E aquilo que nós temos de respeitar são os dois espaços. Não é? E tem de haver respeito dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação aos pais e entre eles também. Não é? E tem de ter muita consideração por cada um. Sem dúvida, sem dúvida. Há dois aspectos na educação que são, para mim, muito importantes. Um é a educação pela autonomia. Porquê? Porque crianças autónomas, em princípio, serão adultos autónomos. Adultos autónomos, em princípio, serão pessoas capazes de obter um nível de realização eficaz na sua vida. O outro aspecto é a educação pela autoestima.
Nós temos de aprender a gostar de nós próprios. Quem não gosta de si próprio não gosta de mais nada. Este é o primeiro paradigma a considerar. Por isso, nós temos de desenvolver nesta geração o gosto por si próprios. E o seu gosto por si próprios é a capacidade de fazerem coisas. Começam a montar as peças dos legos, começam a construir sonhos, há sonhos que se esfumam, há sonhos que se concretizam, há sonhos que nunca passarão de sonhos, há sonhos que passam para poemas, há sonhos que passam para músicas, há sonhos que passam para quadros que são pintados. Toda a nossa atividade enquanto adultos é a construção destes sonhos, não é? Que nós vamos realizando à medida das nossas possibilidades. O ideal seria que nós pudéssemos ter a capacidade, isto é utópico, não é? Mas que pudéssemos de facto ter a capacidade de realizar os nossos sonhos assim, construir os nossos sonhos. É muito bonito. E é esse lugar de... aqui 2 pontos que eu sinto importantes. A autonomia também, eu sinto que é uma coisa que se abre espaço a que ela se desenvolva, sem se forçar, porque depois também há o outro lado de devias fazer sozinho, ou já devias fazer, portanto é uma coisa que nós abrimos espaço a que ela germine, nós simplesmente, daí eu sinto que é esse passo atrás que damos na apropriação do espaço, damos um passo atrás para que essa autonomia possa desenvolver-se, mas quando eles pedem, nós estamos lá e não forçar esse fazer sozinho, ou já devias fazer, claro. Não é? Há aqui um conceito, já agora está a ser interessante esta nossa conversa, porque me faz trazer para aqui, para a nossa conversa, uma coisa que é a noção de ajuda. Se eu pudesse abolir alguma coisa, abolia a ajuda. Porquê? Porque ninguém gosta de ser ajudado, nem ninguém gosta de ajudar. Ajudar é sempre um ato que implica algum sacrifício, alguma coisa. E ninguém gosta de ser ajudado. E nós vemos isso em coisas tão simples como, por exemplo, vai uma pessoa de idade, como a canadiana ou não sei o que mais, e nós tentamos ajudar, e a reação dela é sempre dizer que não precisa. Porque ninguém gosta de ser ajudado. E isto é um conceito que eu acho é importante na educação das crianças e dos irmãos, é que os irmãos não precisam de ser ajudados. Os irmãos precisam de encontrar o seu lugar e saber que há coisas que têm de ser feitas. Eu vou dar um exemplo. Isto até entra um pouco num outro assunto que é muito importante, que é nós vivemos numa sociedade muito inclinada pelo machismo. Ou melhor, é uma sociedade patriarcal. Completamente patriarcal, nas leis, nas normas, nas condutas e tudo isso. E pronto, é assim, não quer dizer que tenha de ser assim, temos de combater, mas é assim. E isto por causa deste conceito da ajuda. Por exemplo, o pai não tem de ajudar a mãe a lavar a louça. Não, há louça que é preciso ser lavada e tem de ser lavada pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, pelo gato, pelo coelho, pelo peixe. Seja quem for, quer dizer, ninguém está a ajudar ninguém. Estão todos a construir, estão todos a trabalhar no sentido. É preciso aspirar a casa. Não tem de ser nem o pai, nem a mãe, nem o filho. É quem tem disponibilidade e quem acha que aquilo é um contributo útil para o coletivo familiar. E os irmãos devem ser educados neste sentido. Não há ajudas, há compartilhas. Ninguém precisa de ser ajudado a arrumar o quarto, coisa. Ele tem de saber que o quarto, por uma questão de conforto, por uma questão de sanidade, tem de estar limpo, tem de estar arrumado, tem de estar confortável. Por isso nós temos de transmitir às nossas crianças, aos irmãos, esta noção e não disputar. Senão depois está a dizer, eu arrumei a semana passada e tu desarrumaste. Não, quer dizer, a vida é assim, é a construção destas pequenas coisas, não é? Sem dúvida, sim. E eu estou-me aqui a transportar tantas vezes que o quarto da Jasmine está um caos. Eu digo, Jasmine, ajuda-me a arrumar o teu quarto. E ela é uma cara de frete, porque é isso, ninguém gosta de ajudar. Ninguém gosta de ajudar, ninguém gosta de ser ajudado, não é? Nós temos de alterar este paradigma. É isso, sim. E tão subtil que está... Nessa pergunta que eu faço à Jasmine,
a probabilidade de eu receber um não é quase certa. Com certeza. É quase certa. Com certeza. Sempre que eu lhe digo ajudas-me, ela diz não. Tipo, Até porque tem outras coisas para fazer. exatamente. Não tem a disponibilidade nesse sentido. Sim, sim, sim. E isso também é uma grande libertação, este lugar e isso também, o facto de não sermos ajudados também nos leva para a autoestima de eu não preciso, não é? E então eu tenho, mas eu não preciso. E isso entra naquele lugar de realmente de autoestima, que é eu não sou nenhum coitadinho que precisa de... Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. E há uma construção interna Isso muito mesmo. mais... Eficaz. Muito mais sólida. sem dúvida. E depois esta questão ainda sobre a autoestima, que nós falávamos desse amor próprio, esse amor próprio também é algo que começa, uma pessoa constrói esse amor próprio com base no amor que recebe dos pais ou mesmo nesse trauma de não fui amado ou não fui o suficiente ou não tive o suficiente, não é? Mesmo nessa aparente limitação, a pessoa vai desenvolver com mais ou menos facilidade essa autoestima, mas aqui onde eu queria chegar era muito este lugar de os filhos constroem esse amor próprio com base no amor que recebem dos pais ou não, ou eles vão sempre eu acredito que vão sempre encontrá-los. Vamos lá ver, na minha opinião, acho que em relação ao outro assunto em que eu disse que não era possível que isso fosse tão estanque, eu acho que aqui é a mesma coisa. Okay. Dizer, há diferentes aportes e há diferentes características individuais que permitem ultrapassar melhor ou pior este tipo de situações. E há condicionantes até, há timings, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu a todos nós nestes últimos 3 anos. A pandemia de Covid perturbou completamente o estatuto que nós estávamos habituados, obrigou-nos a uma ginástica muito maior, diferente. Aliás, até foi bom nesse sentido de nós percebermos que a vida não é linear, quer dizer, que tem estas e que nós temos de saber responder. Por isso, eu diria que, dependendo das circunstâncias, as crianças responderão de determinada forma e evoluirão de determinada forma, dependendo, agora, distantemente, acho que não. Sim, sim, sim. E isso, no fundo, leva-nos sempre a este lugar da libertação. É muito isso, só há boas mães. Só há boas mães. Só há boas mães e esse é o caminho da libertação, o caminho que façamos, aquilo que damos, independentemente daquilo que damos, eles vão ter sempre também com certeza, uma forma... Com certeza. Não precisamos ter uma angústia também tão grande de que se nós não estivermos, eles também não estão. Não é verdade? É o tal exemplo de viver no Polo Norte, no Equador e no Polo Sul. Né? Os nossos filhos têm resiliência, têm capacidades, têm motores que lhes permitirão sempre ultrapassar as situações, melhor ou pior, esperemos que sempre melhor. E aí é que entra, de facto, a nossa visão é que seja sempre melhor. Né? É este espírito de nós salvaguardarmos aquilo que é nosso. O nosso bem, os nossos meios. E isso também nos ajuda muito nessa libertação e nesse desmame, não é? Também há muitas mães a lidar com esse desafio do desmame, mas esse desmame eu não estando lá, também a necessidade, ou seja, é quase voltar àquele de pó, de onde lembra-te que és pó e em pó te has de tornar. Exatamente, então também isto de não é tudo sobre a mãe, não é tudo sobre a presença, não é tudo sobre dar tudo, senão. E eu sinto que na minha comunidade de mães é muito esse peso. Este peso, não é? De amamentar, eu não tenho sempre alguma dificuldade ou alguma ponderação quando abordo este assunto. Mas isto tem a ver basicamente com 3 coisas. Primeiro, há uma grande distinção que eu faço em relação à humanidade. Há os criacionistas e os evolucionistas. Esta é uma questão básica, porque se nós somos criacionistas, temos uma percepção diferente do mundo, se nós somos evolucionistas, temos uma percepção diferente do mundo. Por isso, e isto cria logo alguns atritos, algumas dificuldades de diálogo. Não é? Porque, o segundo aspecto
é vivermos numa sociedade inquinada por uma sociedade patriarcal. Por isso, a visão é sempre a visão dominante. Felizmente, vai se esbatendo, e espero que se esbata cada vez mais, mas ainda é dominante, sem dúvida, e será dominante durante muitos anos, porque é uma coisa que está muito indignada. O terceiro aspecto é a questão do aspecto normativo das religiões. As religiões, quer nós queiramos, quer não, são normativas. São normativas e estão sempre associadas a uma noção que nós já conversámos aqui, que é a noção de poder. Determinar. E eu falo na religião por causa do conceito de culpa. Vou dar outra situação referente parirás com dor. Exatamente. Isto, a Eva e o Adão expulsos do paraíso. O pecado original. Isto é um peso muito grande na nossa identidade, na nossa realidade e na forma como nós reagimos a tudo que está à nossa volta. Por isso, estes três aspectos, para mim, e eu não tenho, é aberto, não tenho abertura são aspectos essenciais para considerar depois na educação dos filhos. E quando estamos tão enraizados nessas normas, eu sinto que a culpa vem dos dois lados. É a culpa pela dor e pelo prazer. Isso não mesmo. É? Isso não. Se não sairmos daí, sim, não. seja por um lado ou se faz preço por ter cão, preço por não ter. Exatamente. Daí essa importância de nós identificarmos com uma forma, mas essa forma vai além de quem nós somos, não é? E as mães têm um fardo muito maior do que os pais. Porque vivemos numa sociedade patriarcal. As nossas leis, as nossas coisas estão sempre todas feitas para proteger, e a própria religião, do modo geral, as religiões são feitas, têm uma grande predominância patriarcal. Sem dúvida. E logo no parto, e também sinto que o que acontece no parto também há de ter uma consequência logo para aquela vida, não é? As mães, quando têm, e na minha comunidade há muito esse lugar do parto natural, não é? E quando não acontece, também este lugar de não conseguir, uma culpa de não conseguir. Não mereço estar, sem dúvida. E que não tem razão nenhuma de existir. Então como é que as mães que nos ouvem também se podem libertar um pouco desse lugar? Eu também sinto que a autoestima nos constrói para nos libertarmos mais disso, mas realmente este lugar de quando nós ficamos imbebidas daquele lugar de não conseguir, não sou capaz, não fui capaz. Vamos lá ver. Eu acho que há aqui uma coisa muito importante, que é nós somos seres eminentemente sociais. E sendo seres eminentemente sociais, temos uma capacidade de comunicar entre nós. Eu acho que nós comunicamos pouco entre nós. Conversamos pouco entre nós. Por isso, este tipo de situações, eu acho que são situações perfeitamente plausíveis de serem esclarecidas, de serem ultrapassadas, conversando. Criando condições para uma abertura, para questionar, para saber, para tentar esclarecer e conversando. Este tipo de intervenções que vão despertar, sei lá, por exemplo, nós hoje provavelmente falámos de uma série de aspectos que vão despertar noutras pessoas inquietações ou, se calhar, umas até vão ficar horrorizadas com aquilo que nós dissemos, ou outras muito agradadas. Por isso, é um leque. Isto é um leque de opiniões, fruto da nossa diversidade. Mas pronto, mas eu acho que nós devemos conversar e encontrar o nosso equilíbrio. Sem dúvida. E ainda ontem falávamos disso, desta necessidade de agradar, e muitas vezes é quando nós estamos neste clã do que é valorizado, é o parto natural, é a amamentação, tudo isso, é a educação desta forma. Quando nós saímos daquilo,
quase como uma ameaça à nossa identidade e aonde nós estamos inseridos, não é? Mas perceber que o que estamos inseridos é muito maior Muito mais do vasto. que esse clãzinho que Claro, dita aquelas sem dúvida. regras, Sem dúvida. não é? Sem dúvida. E, aliás, isso conduz a uma coisa que eu acho que é terrível, que é os fundamentalismos. Nós não podemos ter uma atitude fundamental. Aliás, a vida ensina-nos isso. A vida ensina-nos que, de facto, não há coisas determinadas. Né? A vida é um movimento. A vida é um movimento. Sem dúvida. E o que é agora, o que serve para nós numa experiência, depois. Temos é de ter a capacidade de preservar a nossa identidade cultural e sermos coerentes e que sermos aquilo que somos. E que aquilo que nós somos se reflita e vá proporcionar à nossa descendência, filhos, netos, bisnetos, alguma coisa de interessante. Né? Que a nossa passagem não tenha sido uma passagem desinteressante e desconexa. Aliás, isso põe uma questão muito importante na nossa sociedade atual, que é o medo da morte. O medo da morte está... Ou melhor, as pessoas não conseguem perceber que o fim é uma coisa expectável e que nós temos de saber manejar, assim como o início. Por isso, a pessoa tem de viver com gosto, com intensidade, com paixão. Nós não podemos... Uma questão terrível é nós estarmos permanentemente arrependidos daquilo que não fizemos. Não pode ser. Estes jovens, as crianças, têm de fazer tudo o que quiserem. Como irmãos, como tudo. Sem dúvida. E é essa capacidade de manejar nesse início e nesse fim que para mim também dá essa visão da eternidade, não é? Quando nós não ficamos ali empancados numa situação, isso permite-nos ir para outro patamar, não é? E perceber que é sempre um ciclo que há de continuar de alguma forma, não é? E quer nós queiramos, quer não. Exatamente. E quando não queremos... em relação aos irmãos, quer nós estejamos presentes, quer não, eles vão de sempre arranjar forma de comunicar entre eles, criar os seus códigos, criar as suas condutas, criar os seus suportes, criar as suas animosidades. Né? Nós temos de admitir que eles têm de ter animosidades também. Há momentos de grande desgosto, de grande irritação, que nós temos de respeitar. E não querer também salvá-los dessas... Sim, não, é uma experiência. É isso. Quando nós temos aquela visão também muito apegada só à perfeição, também negamos muito essa completude de esse conflito vai fazer parte, não é? essa ruptura, que faz parte do vínculo, não é? A ruptura e a reparação, a ruptura e a reparação. E há de ser assim em todas as relações. Sempre. Sem que isso comprometa o futuro delas, não é? Sinto que é importante. Então, para deixarmos aqui uma mensagem final, se o doutor quisesse deixar assim uma visão final ou de relação com os filhos, ou de relação com a família, a relação entre irmãos, algo que nos trouxesse, já deixámos aqui muita coisa, sinto que foi um episódio super completo, onde tocámos em muitos abordámos temas. muitas coisas. Sinto que a família é isso, a família traz-nos o espaço para tudo, não é? Na família que nós nascemos, e aqui também estamos muito nesse lugar de voltar a que seja na família que nós nascemos e que não tenhamos de ir para fora dela para crescer e nascer e morrer, não é? Porque isso faz parte da vida e a vida é na família, não é? Então, uma mensagem final para vivermos realmente essas relações de família com mais verdade, com mais coerência, se coerência foi a palavra aqui para as relações, então uma mensagem final para nos enraizarmos nessa coerência das nossas relações familiares. Eu dizia duas coisas, a coerência e o respeito. Coerência no sentido de nós nos assumirmos como somos, tranquilamente, porque somos todos diferentes e temos todas experiências diferentes, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista emocional. Por isso, temos de ser coerentes. E o respeito significa que nós sabemos utilizar o nosso espaço a nosso favor
e sabemos respeitar o espaço dos outros a favor deles. E desta interação vai resultar alguma coisa equilibrada e não quesilenta, problemática, etc. Isto, estas conversas são sempre feitas num tom idealista. A realidade pode não ser esta e a realidade pode ter variantes que implicam outras coisas, mas de um modo geral eu diria coerência e respeito, deixar que os irmãos não se ajudem, mas que cooperem, que encontrem laços, que construam coisas e que aprendam a ter um comportamento equilibrado. Sem dúvida, sem dúvida. E que os pais também encontrem para si essa coerência e esse respeito para si próprios, e isso vai estar refletido também na forma como respeitam os outros, não é? Muito este lugar, falámos do amor próprio também para projetá-lo para o outro, e do respeito também, esse respeito por nós, na coerência a quem somos, para que isso seja a forma como vivemos connosco, vai ser a forma mais natural como vamos conviver com o outro, não é? Então, neste caminho de autoconhecimento que nós também fazemos tanto, é muito para isso, é para que essa fluidez com o outro seja aquilo a que eu já estou habituada para comigo mesma, não é? Então, assim também todas as relações começam nessa relação connosco e trazer essa coerência na verdade, na nossa verdade, o respeito para quem somos e comunicar, no fundo é isso, porque quando comunicamos é só isso que vamos encontrar, não é? Aqueles medos, e por isso assim tão importante esta comunidade de mães, aqueles medos que nós achamos do julgamento, da incapacidade, tudo isso se dissipa quando no fundo nós olhamos para esta igualdade na diferença, que é todas nós queremos ser aquilo que somos, que é boas mães, não é? E que são. É que somos, não se questiona isso. É isso. Então, sinto que esta é uma mensagem super importante. Mais do que idealista, eu sinto que isso é realista mesmo. Se nós estamos aqui, é também porque a vida sempre continua, não é? Porque isso mesmo. Dá sempre certo, não é? Dá sempre... eu trago muito isto também da minha história, de apesar de tudo, dá sempre certo. E na relação com os filhos eu também sinto que é importante, esse ideal acaba por nos libertar, esse ideal de futuro acaba por nos libertar no presente também, eu sinto que é, e a partir daí conseguimos efetivamente vivê-lo de uma forma mais... intensa, e com mais paixão, e mais entrega, e sem tanta areia na engrenagem, acho que sim. Ok, muito obrigada, doutor, muito obrigada a todos que nos viram desse lado. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, por ter vindo até aqui. Estamos aqui no Pó de Estrelas, um espaço que nos acolheu para gravarmos este episódio, um espaço de meditação e também deste encontro connosco e com as crianças. Então, um espaço para crianças também começarem nesse encontro consigo mesmas, não é? Que eu sinto que é isso que as relações nos convidam, é sempre a conhecermos um bocadinho mais de nós na relação com o outro e aproximar-nos dele e de nós, não é? Então, muito obrigada a quem nos vê desse lado, muito obrigada, doutora. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.